Agradecemos a Deus por mais uma semana de provas, uma semana de expiações, uma semana de muito aprendizado para todos nós. Isso é o que importa. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje, muita alegria mesmo de viver. Podemos estar aqui nesse centro, tentando nos edificar, tentando nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores. Enfim, agradecemos a Deus e aos bons espíritos por tanta benevolência, paciência para conosco. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe? São Lucas, capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 33. Uma grande multidão de povo, caminhando com Jesus, ele voltava para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Mateus capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O evangelho traduzido que nós conhecemos, e agora o comentário dos Espíritos. Certas palavras muito raras de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que, instintivamente, se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido. Ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração. Passando de uma língua para outra, bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez, para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio nesta frase de São Lucas, não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus, seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber, primeiro, se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se, na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. Para a gente já ser sucinto aqui no Evangelho, dissemos que há uma meta, uma percepção no Espiritismo de um tipo de Cristo iluminado. Esse Cristo que é todo amor, que é todo paz, que é todo tranquilidade, que é todo sabedoria, que é todo amparo. E é tão interessante que as palavras chegam para nós nos tempos certos. Nós já dissemos aqui outras vezes que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é um evangelho escrito pelos espíritas. Ele tem passagens do evangelho tradicional conhecido pelas pessoas, tanto que foi lido um trecho de São Lucas e um trecho de São Mateus. E aí vem o comentário dos Espíritos. A doutrina espírita toda, ela é uma organização de respostas dos Espíritos para provocações das pessoas, organizado pelo codificador
Hippolyte Denisart Rivaio, que para esta obra espírita preferiu usar o nome de uma encarnação que ele teve, chamado Allan Kardec. Então vem o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas das pessoas as quais ele sistematiza e publica a obra. Vem o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. São 5 livros básicos. Ele começa trazendo isso. Quem queria fazer a leitura interpretativa literal, ele diz: cuidado, porque o primeiro, e o Espiritismo, enquanto filosofia, ciência e religião, ele começa a ver os aspectos históricos, vendo a história como um ramo mesmo, científico, acadêmico, que verifica os fatos, afere o tempo. Então, eles começaram a discutir isso. Então, sabe-se que o primeiro evangelho foi escrito no mínimo 10 anos após a passagem do Cristo. Então, ele diz, há alterações nisso. Já se sabe historicamente que o Cristo era judeu, falava o aramaico, e que o evangelho, uma parte dele foi escrita em grego, que já é uma cultura bem diferente, até porque os hebreus eram monoteístas, um só Deus, e os gregos eram politeístas, eram muitos deuses. Então a cultura, a linguagem, os costumes, as tradições, o folclore eram diferentes. E isso vai se agravando quando você não tinha uma imprensa. Veja que lá para o século XVI é que Gutenberg inventa a imprensa, quando a gente começa a imprimir as coisas em quantidade. Até então, você tinha copistas. Dentro de um tipo de cópia em que alguns dos padres, bispos da igreja ditavam as obras que poderiam ser publicadas, as que não poderiam ser publicadas, o que poderia ser dito e o que não poderia ser dito. Isso aí a gente já está falando no aspecto científico da doutrina espírita, para a gente entender por que os espíritos estão dizendo isso desse trecho do Evangelho. Eles não estão contestando o Evangelho, a passagem da Boa Nova do Cristo, eles estão contestando a utilização da palavra ódio saindo da boca do Cristo. E é tão interessante para quem quiser ouvir, um dos melhores comentadores de traduções bíblicas do Espiritismo, eu entendo do Brasil, chama-se Severino Celestino. Botem depois, vejam as palestras do Severino Celestino. Ele sabe, ele diz, olha, tem tantas, eu não lembro ao certo, mas em torno de 19 traduções bíblicas atuais utilizadas. Tem aquele recomenda, tem as que mais recomenda. Em alguns países a Bíblia foi praticamente reescrita de um modo diferente. Divaldo sempre fala que Tolstói tentava trazê-la para a inspiração básica. Então isso é relevante para nós. Tem coisas que um evangelista dos reconhecidos, porque a igreja escolheu, separou no índex, né, os livros escolhidos, separou 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas tem o Evangelho de Arimateia e outros que foram encontrados nos pergaminhos do Mar Morto, enfim. Tem vários outros, historicamente, que simplesmente foram negados porque traziam alguns aspectos que talvez houvesse contradições no texto. Mas isso não desmerece a Bíblia em nenhum minuto. O que os espíritos apenas procuram trabalhar não é com o fenômeno, é com a questão espiritual. Não é a questão como houve, né, no próprio Espiritismo no começo. O Rusteng, ele quis discutir isso com Kardec e saiu querendo reescrever tudo. E os espíritos que trabalhavam na obra coordenada por São Luís aqui com Kardec disseram que não deveria ser por ali. Porque você não teria esse resgate. Você teria que respeitar o que está na Bíblia, o que está no texto, e os espíritos, com a experiência deles, coordenados por espíritos mais evoluídos ainda, iriam dar a interpretação. O mais importante é a interpretação. É o que a gente pensa. Pense na nossa vida, mais importante do que as coisas, é o que nós pensamos delas.
O famoso ditado, muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Então a gente vai ficando atencioso para conosco enquanto espíritas. Então você vai aprendendo a dar a resposta mais sincera possível. E os espíritos estão dizendo, Jesus era amor. Então veja o Severino Celestino. Impressionantemente, quando a gente vai chegando ao nível, mesmo estando a muitos anos-luz de distância de alguém que tenha qualquer nível de evolução, que a gente pense como evolução, a gente encontra passos interessantes na nossa trajetória, coisas que são positivas, que dão esse norte, e a gente vai sentindo isso dentro de nós, porque quando a gente quer ouvir alguma coisa, até um sinal, a gente entende completamente como se fosse uma obra de 1000 páginas. Quando a gente não quer ouvir, milhões de palavras e músicas e poemas e palestras e filmes não lhe dizem absolutamente nada. Isso a gente sabe no dia a dia. As pessoas chegam no tempo certo. Ninguém chega tarde, nem sai cedo. Sai na hora que tinha que sair. É importante refletirmos sobre isso porque os Espíritos dizem que o Evangelho, o Cristo, chega para você na hora certa. Como nós somos espíritos, em grande maioria, embrutecidos, imperfeitos, tendemos para a matéria, nós duvidamos, nossa fé é frágil. Somos homens e mulheres de pouca fé. E aí é a hora que a gente claudica, que a gente fraqueja. Porque muitas vezes a gente só lembra do Cristo quando está tudo dando certo, obrigado, meu Deus. E quando está dando errado demais, a gente diz, por que, meu Deus? A gente não entende, por exemplo, que uma das melhores formas de amar é educar, e educar às vezes é impor limites. Mas impor limites, como dizem os Espíritos, e fala especialmente o Espírito Emmanuel, ele diz, o não, ele tem que ser dito, não precisa ser um fel, mas ele tem que ser dito. Ele diz, nem o sim precisa ser um mel, e nem um não precisa ser um fel, mas na hora necessária ele tem que ser dito. Como a nossa vida, encarnados. Tem uma hora que a gente diz, eu tenho que mudar. Tem uma hora que aquele que está fazendo coisas que ele começa a entender que são erradas, é o momento dele. Ele muda de caminho, ele escolhe primeiro, para depois trabalhar para mudar. Aí ele vai vendo os merecimentos disso. É lógico que na hora que ele mudou de caminho, casas, pessoas, festas, situações que ele via todo dia, ele não vai ver porque ele mudou o caminho. Já dizia o Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança. Ah, mas vai acabar o amor? Não, o amor mais material se transforma em algo mais sublime. A paixão se transforma em amor. O amor físico, carnal, ele se transforma em algo mais etéreo, mais espiritual. Aquele amor que exige, diz que é amor, mas exige contraprestação, ele passa a ser aquele que ama, querendo ver o outro bem, estando com ele ou não. E o Cristo que a gente começa a observar é esse. Então eu, em um determinado momento, como outras pessoas que eu conheço, tínhamos uma rejeição em alguns trechos do Evangelho. Especialmente 3. O que ele diz, né, que eu já vi muita gente comentando, que Jesus açoita os mercadores, os vendilhões do templo. O outro em que ele seca uma figueira. E esse aqui em que ele fala de ódio. Se nós tivéssemos nos resumido a não gostar dessa passagem,
Era um tipo de atitude, mas nós resolvemos entender que Cristo não era assim. Aí quando fomos olhar para o livro, a gente achava porque achava, a gente entendia assim, é uma coisa só nossa. Com o tempo a gente vai descobrir, não, é que dentro da nossa pequenez, cresceu alguma coisinha e a gente já conseguia olhar para o texto sem conhecimento científico algum e dizer, Jesus não era assim. Jesus era, como diz o livro dos Espíritos, foi o exemplo mais perfeito de espírito que já passou por este planeta. E a gente sabe que ira, inveja, cobiça, preguiça, isso não é coisa de espírito evoluído. Cristo não tinha. E aí, dentro dessas buscas, ao invés da gente se conformar ou simplesmente atacar, a gente começou a procurar. Achamos resposta no livro dos Espíritos. Achamos resposta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Achamos respostas agora em muitas palestras boas do Haroldo Dutra Dias. Vale a pena baixar, por exemplo, botar no YouTube Haroldo Dutra Dias, o episódio dos Vendilhões do Tempo, não é isso? Ele explica, teoricamente, ele foi fazer um estudo, mostrando que era uma encenação. Aí ele explica em 7, 8 passagens do Antigo e do Novo Testamento o que era aquilo. E muitas outras coisas são vícios de tradução. E qual é a base do Espiritismo? Amor. Entre o amor, entre o ágape, entre a caridade, é nesse sentido. Foi por aí, está com o Espiritismo. Desviou disso aí, está com os imperfeitos que praticam o Espiritismo. Porque ele não tem mácula. Quem o macula somos nós. Como? Nas nossas vidas, porque ele mesmo nele não pega. Fica a trave no nosso olho. É o nosso modo de levar isso. Porque a gente tem o hábito de olhar para as biografias das pessoas e só vê o lado bom. Olha para o Divaldo e só vê o lado bom. Olha os 92 anos dele dando palestra. Olha o tamanho da mansão do caminho. 600 e tantos adotados. 250 livros. Não sei quantas mil palestras. Mais de 13 mil. Vai olhar por quantos percalços ele passou também. Mas eu não quero olhar isso tudo não, pois olhe para Jesus, tudo de bom que ele trouxe, toda a proposta boa, e acabou crucificado, entre ladrões, humilhado, com as vestes rasgadas, precisa também ir muito longe não. Renato no Espiritismo, Chico Xavier, que homem doce, né? O modo de falar, o modo de responder. Chegava para o Chico e disse, Chico, você não tem medo de cair, Chico? Ele disse, como é que uma pessoa que nunca se levantou vai poder cair? Chico era assim, uma resposta sutil, profunda, verdadeira. Ele disse, eu nunca me levantei, eu não tenho essa pretensão. Se o que você tem, eu tento seguir uma coisa que o meu mentor chamado Emmanuel disse para mim, o que é? Disciplina. Eu tenho disciplina que é feita com força, uma luta constante, com trabalho. Era um homem que trabalhava a vida inteira, desde criança, adoeceu no primeiro trabalho, problemas respiratórios, foi para o outro trabalho, para um bar, depois foi para um armazém, o armazém quebrou, depois foi trabalhar exatamente contando o leite, numa fazenda que é a fazenda modelo do Ministério da Agricultura. Você vai ver os problemas pelos quais o Chico passava. Foi escrever pelo irmão X, que é Humberto de Campos, a família processou. Pedro Leopoldo é um cantão pequeno, e ele, sem condições, com uma família de mais de 14 pessoas, que ele ajudou a sustentar a vida inteira, com um salário baixo, ainda ter que responder processo naquele tempo, a dificuldade que era ter um advogado. Faltava ficar louco, literalmente, não levou isso na paz não. Um dia, inclusive, ele desesperado, o Emmanuel,
fala, né, por que ele está daquele jeito. Ele diz, você não está vendo, eu vou ser preso lá no Rio de Janeiro. Ele diz, calma, Chico. Deus só dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Está vendo que você não aguenta um negócio desse? Ele já estava dando a resposta. Por isso aí você não passa não, é calma. Ou seja, nós não estamos sós. O Chico teve um problema no olho. Questão de novo, ó, problema do Evangelho. Moral, qual é o capítulo? 23, moral estranha. Qual é o trecho? Quem não odeia seu pai e sua mãe. O que os Espíritos estão dizendo? Que isso é erro humano ao falar da vida de Jesus. E eu estou dizendo, a gente interpreta na vida dos outros, a gente coloca a nossa vida. A gente fala do que a gente gosta. E quer atribuir ao outro. Então, estou colocando, está aí ele, está aí o Divaldo, quantos problemas, está aí o Chico. Ele dizendo que foi fazer o tratamento no olho. O médico disse que ele tinha que ter uma vez por mês, ou era por semana, ele tinha que ter uma infiltração no olho. Aí já tinha os espíritas que começaram a comentar que ele saía de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte, ele tinha uma irmã lá, o pessoal não sabia. E ela o acompanhava lá para o médico, era num prédio lá em Belo Horizonte. Aí diz que começou o comentário entre os próprios espíritos, o fogo amigo. O Chico está tendo encontros escusos com uma mulher casada. Quem é que sabe disso? Isso já estava virando a coisa do movimento espírita daquele tempo, que não era muito grande. Calcule que o Brasil de 1940 era um Brasil de milhares de pessoas. Então, era muita coisa. Milhares. Hoje é um Brasil de 210 milhões de pessoas. Cresceu muito. A coisa chegou a um nível que um dia ele entrar no prédio, os colegas espíritas ligados à Federação Brasileira encostaram nele. Chico, a gente está sabendo, a gente quer que você pare com esses encontros escusos com essa mulher casada. Ele disse, é minha irmã. Foi contar e tal, não, e a gente vai entrar com você hoje para a gente provar e para você deixar de cair nessa tentação. Você deve estar atrapalhando a vida dela de casada. E ele disse, pois muito bem, que a minha irmã não tem dinheiro, não tem tempo, ela perde muito tempo para me trazer aqui, porque eu não sei andar, eu estou quase cego. Então vocês vão fazer o seguinte, então vamos fazer assim, todo o resto do tratamento, vocês vão me buscar e me trazem, pronto. Vocês entenderem que ela é minha irmã e pronto, minha irmã fica em casa. Quantos problemas? Problema de processo, problema na família, o sobrinho que saiu no jornal dizendo que tudo que ele fazia era uma farsa. A confusão foi tão grande que ele teve que sair de Pedro Leopoldo com 50 e tantos anos de idade. Não é uma morte em vida, uma pessoa que nasceu e se criou só num cantinho, nunca quis sair de lá, e ele fazendo um trabalho para as pessoas e a confusão em cima. Já pensou quantas vezes não vão interpretar e reinterpretar a vida do Chico daqui para lá, procurando o quê? Porque não tem um que procure o que é bom, porque o que é bom ele já inspira bondade. A gente só procura o que não presta. A gente só procura macular as coisas. A gente faz completamente o contrário do que diz Paulo, que diz, vê tudo, mas retende o que é bom. A gente chega aqui, porque a fala daquele menino não é boa não, porque aquele outro não sabe falar, porque é o som que não presta, porque aquele está preocupado com a roupa. Meu amigo, minha amiga, olha para o Evangelho, é isso que ele está dizendo. Falou ódio, esquece essa parte, olha para o Cristo que é iluminado, Jesus do amor, pensa no amor. E deixa cada um dos espíritos, viva e deixe viver. Cada um dos espíritos vivendo a sua lenda pessoal. Isso pega. A questão espiritual, ela pega. Nunca mais eu tinha falado, mas eu fui conversar com o Marcos. E eu achei tão interessante, porque o Marcos conversando comigo, lembrando dos evangelhos, alguns anos que a gente está junto aqui, lembrando de frases que eu tinha comentado alguma vez ou outra no evangelho. E ele lembrou do Yogananda, que foi um dos que levaram a ideia yoga para o mundo, para o ocidente.
Yogananda, tinha um cara que gostava de estar no ashram do Yogananda, e ele disse, um dia ele gostava de estar lá, mas gostava de estar no mundo, vivendo nos anos 60 para 70, né, flor, né, sexo, drogas e rock and roll e tal, e ele disse que vivendo nas duas coisas. Aí um dia ele chegou para o mestre Yogananda, ele disse: mestre, eu quero ser muito sincero com o senhor, diga, eu gosto tanto quando eu venho para cá, eu me sinto bem, eu visto essas roupas, fico aqui em paz, medito, é tão bom, mas eu quero ser sincero. Você pode falar. Posso falar com o senhor? Você pode. Eu traio minha esposa, eu adultero, eu saio com prostituta, eu uso droga, eu bebo, eu isso, tudo de ruim ele disse que fazia. Então eu estou logo dizendo para o senhor que eu tenho um respeito tão grande, eu estou com medo de ser eu não quero ser hipócrita. Então eu queria dizer para o senhor que eu amo estar aqui dentro, mas que eu faço isso. Eu tenho uma pergunta. Depois pergunte. O senhor acha que eu devia me afastar daqui? Porque eu gosto. Eu faço tudo isso. O Yogananda pegou, olhou para ele bem tranquilo e disse: você gosta, meu filho, do que você faz? Ele disse: gosto. Pois faça. Continue. Ele disse: e continue. E o que o senhor me aconselha então? Você quer um conselho? Eu vou lhe dizer uma experiência. Veja, medite no que é que você realmente gosta. Porque você está me dizendo que ama isso aqui, que é uma oposição ao que você faz lá fora, não é isso? Então você está dizendo que ama aqui e ama lá. Que ama ao que você acha que ele não disse que era certo ou errado. Quem disse foi o rapaz, na hora que foi dar o depoimento, entendendo o que era certo e o que era errado. O Yogananda não disse isso é certo e isso é errado. Mas você está dizendo que vir para cá é certo e ir lá para fora fazer isso é errado. Mas você está dizendo que gosta dos dois. Fácil. Mas eu só tenho um alerta a lhe dar. Veja bem direito mesmo o que é que você gosta, meu filho. Por quê? Porque a tendência é que se você continua andando aqui e continua se espiritualizando, continuar meditando, continuar pensando em uma vida cheia de sentido, continuar preenchendo seu tempo sem ser com álcool, com droga, com álcool, com fuga, você continuar se sentindo aqui dentro, a experiência mostra que há uma tendência muito grande de você abandonar todas as coisas de fora do ashram. O que ele diz? Diante das contradições humanas, que a gente tende para o mal, mas quando a gente começa a provar em coisas boas, a gente deixa para lá as outras. Quando a gente descobre o que é viver bem, sóbrio, a gente não recorre à droga nem ao álcool, a gente gosta de estar sóbrio. A gente consegue preencher o tempo sem fugir. Quando a gente descobre o que é assumir a responsabilidade, amar e cuidar, e estar junto, e se alegrar com a alegria do outro, que nos olha, a gente começa a deixar de procurar coisas efêmeras. Não precisa eu lhe dizer nada, eu só estou lhe avisando é que pode ser que você desista. E esse cara falando, anos depois da morte do Yogananda, ele disse impressionantemente: hoje eu sou um dos que tocam o ashram, deixei tudo aquilo para lá. Nunca mandou que eu saísse. Quando Jesus apareceu para Públio Lentulus, ele era politeísta, um senador vaidoso, orgulhoso, está lá no livro há 2000 anos. Que diante da lepra que estava, a filha dele tinha descoberto que estava doente, ele estava no último recurso, diziam que tinha um curandeiro chamado Jesus. E ele não iria, um senador, falar com um dos dominados, né?
Jesus foi lá ao jardim dele, ele mandou os soldados procurarem, e Jesus aparece para ele. Ele cai de joelho e Jesus diz: meu filho, eis um momento determinante na sua vida. Você vai me dizer se vai me seguir agora ou daqui a mais algum tempo. Jesus não disse: você está errado. Não. Ele não quis. Na outra encarnação ele veio cristão. Humilde. Não tem pressa. Jesus está sorrindo, de braços abertos, não pregados numa cruz, esperando para abraçar quem queira vir. Não passa na cara. Agora a gente vai chegar no nível, chega no tempo certo. E eu conversando isso com o Marcos, ele dizendo: Renato, e eu nem lembro do Marcos no tempo que a gente era lá no Montese. Eu ia, aí ele começou a se envolver, todo o som aqui, só para você imaginar. O cara que achava que não ia, disse que a Ana tinha medo, e que ia, passava um pedacinho, teve algum problema, voltava. Hoje, pode-se dizer que é a maior coluna com a Ana, o casal, do som aqui. Trouxeram som, trouxeram tudo. Cansamos de fazer evangelho aqui 10 anos, só no grito. Tudo isso aqui foram eles que trouxeram. E só vindo. O Espiritismo vai fazendo isso. É o Espiritismo? Não. É a nossa inclinação para a nossa transformação em espíritos melhores. É isso que vai acontecendo. E aí vamos assumindo mais trabalho. Consequentemente, vamos merecendo mais bênçãos, que é vontade, trabalho e merecimento, mais bênçãos, mais trabalho, a vida se abrindo, a gente sentindo uma vida de verdade. A gente começa a estudar coisas que nos dão respostas. A gente começa a achar na leitura, por vezes, um grande conselheiro, uma grande conselheira. A gente começa a se encontrar com as nossas falhas emocionais, medo, preocupação, preguiça, cólera. Começa a se tratar com as palavras do Evangelho, com o exemplo do Cristo. E é tão lindo isso, que pessoas que detestavam a leitura, quando escutam às vezes a palavra de Emmanuel dizer para o Chico, disciplina, que é uma questão de hábito, elas começam a se forçar a ler, com o tempo estão começando a gostar, a se encontrar, a abrir uma página e dizer assim: como é que pode? Eu li uma folha, esse livro estava há 10 anos lá na minha casa, nunca tinha pego, abri uma folha, ele lê 2, 3 folhas, só 2, 3 folhas, e consegue sentir uma paz que dura uma semana, e ele já fica sedento das próximas 2, 3 folhas. Às vezes palavras simples. Eu agora fui em estado a começar a ler, porque eu tenho essa meta desde que eu entrei, aderi à doutrina espírita, com todas as minhas imperfeições, que eu vim com todas, como todo mundo, acredito. Eu me coloquei uma meta, um sonho, um deles. A reforma, acredito que ela vai acontecer no caminho, mas tem um caminho. Eu queria ler as obras do Chico tudinho. E eu descobri pelo Bacelli que ele deixou em vida publicado 412. Eu fui fazer uma fala domingo no caminho, no Centro Espírita Simples como a Fé. Aí lá o rapaz já foi comentar 2 livros do Chico. Eu peguei As Cartas de Paula, comentadas pelo Emmanuel, e outros atos comentados pelo Emmanuel, 800 folhas. Quando a gente começa a fazer e olha, quando eu comecei a olhar, já está começando a criar uma gordurinha aqui de livro. Mas não é a quantidade de livro. É que a gente começa a sentir um pouquinho de melhora no nosso modo de interpretar as coisas, no nosso modo de ver a vida, no nosso modo de ter fé em Deus. A gente pega uma passagem, hoje eu só consegui ler 3 folhas.
Mas eu digo para vocês, foi tão marcante, quando vem a lógica das interpretações, das reflexões, quando o Sérgio hoje, que eu tive a sorte, a oportunidade de estar aqui e ver o Sérgio comentando o Livro dos Espíritos, ele disse assim, quando a gente deixa de beber, você afasta logo os amigos da gente que bebe. Não foi o Sérgio que falou, foi mais ou menos isso. Olha a passagem, Sérgio, nas 3 folhas que eu li hoje. Espírito, irmão Humberto Campos, que é o irmão X, psicografado por Chico Xavier, um livro chamado Boa Nova, que traz passagens do Cristo que não constam no Evangelho, que são passagens comentadas pelos espíritos quando chegam no plano espiritual, coisas que comentam no plano espiritual. O irmão X resolveu reunir 30 depoimentos no livro Boa Nova, tem 30 capítulos, capítulo de 3 páginas. Ele diz assim, Sérgio, tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. É um livro de 1940, viu, Sérgio? Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, quer dizer, tem o sacrifício, mas o trabalho tem as suas alegrias. Meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Ele diz, se você acha caro abandonar certas coisas para servir a Deus, pense no que é que o mundo lhe cobra. Já pensou se você estivesse doente, Sérgio, e não pudesse beber, e você ter amigo que só é seu amigo se você estiver bebendo? Há um tributo. Quando Cristo começou a falar isso aqui, aí Tiago disse logo assim, timidamente Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Ele estava só dizendo, se a gente acha que é caro ter disciplina e abrir mão de algumas coisas, para a gente buscar uma vida mais espiritualizada, ele diz, reflita, se o mundo não cobra tributo, se não tem um preço, está lá fora. Aí ele diz assim, Tadeu, olha, é uma reunião de Jesus sentado com os apóstolos que não consta na Bíblia. E aí Tadeu falou de um conhecido que depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho a ponto de privar-se do necessário. O cara não tinha nada, era mão aberta. Quando ele enricou, ele ficou com medo de perder o que tinha, não saía de casa, ficou miserável, achou que todo mundo queria tomar o que ele tinha. Ó, nasceu da fortuna. Para multiplicar o número de suas moedas, ele acabou sendo assassinado por ladrões. Parece um comentário, uma roda de comentário, né? Aí o outro apóstolo disse assim, Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus ouviu, aí continuou e disse assim, o prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Aí Jesus continua. Tiago, ele fala com Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Olha aí a palavra do Cristo no livro Boa Nova. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não devemos pensar no Deus que recompensa, mas no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua.
ele fala, concluindo exatamente, cuidado, quando você pensa muito na bolsa, né, no dinheiro com a bolsa, que você pode pender para o lado dela e ela lhe derrubar no chão. Então, mundo, moral estranha, reflexões sobre as interpretações e os textos bíblicos com relação à conduta do Cristo, e que a gente entenda, do jeito que tem os adesivos nos carros, Deus é amor, Jesus é o melhor e maior exemplo de perfeição e amor que já passou por esse planeta, e é o nosso governante espiritual. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz.